Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro e hoje vamos embarcar numa viagem pelas lendas e mistérios do folclore brasileiro, conhecendo as histórias por trás de personagens icônicos como o Saci, o Curupira, a Cuca e até a Mula Sem Cabeça. E tem uma pergunta intrigante no ar. Será que esses seres realmente existiram ou são apenas frutos da imaginação popular? Fica até o final para descobrir. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e dá aquele joinha que ajuda demais o nosso trabalho. Deixa o like aí, galera, porque hoje o tema tá simplesmente fascinante. Agora, sem mais enrolação, bora começar. O que é o folclore e o folclore brasileiro? Hoje, vamos mergulhar no conceito fascinante do folclore, algo que está presente em todas as culturas e, é claro, no Brasil. Mas o que é o folclore, afinal? O folclore é um conjunto de tradições, crenças, mitos, lendas, músicas, danças e expressões populares que são transmitidas de geração para geração. Essas histórias e práticas culturais ajudam a entender melhor os valores e as formas de viver de um povo, refletindo suas crenças, medos, desejos e a relação com o mundo ao redor. A palavra folclore vem do inglês folk, povo, e lore, sabedoria, ou seja, sabedoria do povo. E isso faz total sentido, pois o folclore é composto por narrativas e costumes que surgem de forma espontânea nas comunidades, sem um autor específico. Essas histórias e práticas são passadas de forma oral, através das gerações, seja pela fala, pelo canto ou pela dança. Agora, se falarmos sobre o folclore brasileiro, a coisa fica ainda mais interessante. O Brasil, com sua grande diversidade cultural e étnica, possui um folclore rico e variado, cheio de mitos e personagens que mesclam influências indígenas, africanas e europeias. Desde os tempos coloniais, o Brasil recebeu muitos povos e culturas diferentes, e isso se refletiu em suas lendas e tradições. O folclore brasileiro começou a se formar a partir do momento em que os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil e entraram em contato com os povos indígenas. Já no início, as primeiras lendas eram criadas para explicar fenômenos da natureza e dar sentido aos mistérios da vida cotidiana. A imaginação e as crenças da população indígena deram origem a muitas histórias, como as dos seres encantados, como o Curupira, o Saci-Pererê, a Cuca e outros. Mas o folclore brasileiro também foi sendo influenciado pelas tradições africanas, especialmente após a chegada dos escravizados ao Brasil. Isso fez com que as lendas brasileiras passassem a contar com figuras como o zumbi, o candomblé e outras figuras ligadas à mitologia africana. E claro, a colonização portuguesa também trouxe suas próprias influências, com seres mitológicos como o lobisomem e a mula sem cabeça, que se tornaram parte do folclore nacional. O folclore no Brasil não é só composto por figuras fantásticas, mas também por diversas festas e celebrações. O bumba meu boi, o cavalo marinho, o frevo e o samba são expressões culturais genuinamente brasileiras, que fazem parte do nosso patrimônio imaterial. Essas manifestações são formas de manter as tradições vivas, fazendo com que o folclore se renove a cada geração. É importante lembrar também que o folclore brasileiro não é estático. Ele vai se transformando com o tempo, refletindo as mudanças sociais e culturais do país. Assim, as lendas e histórias vão se adaptando à realidade do povo, mas sempre mantendo a essência que as tornou tão especiais. Por exemplo, o Saci-Pererê, que no começo era visto como um ser travesso, foi sendo reinterpretado ao longo dos anos, e hoje em dia é muito associado à figura de um herói que defende as matas e o meio ambiente. Isso mostra como o folclore é vivo e continua sendo uma parte fundamental da identidade brasileira. Em resumo, o folclore brasileiro é um reflexo da nossa história, da nossa diversidade e da nossa criatividade. Ele nos conecta com as nossas raízes e nos faz entender melhor a nossa cultura, além de nos proporcionar histórias fantásticas que continuam a encantar e assustar. Cada lenda, cada mito tem um pedacinho da alma do Brasil e daquilo que somos. E é por isso que o folclore é uma das nossas maiores riquezas. Bloco 1.
O Saci Pererê fala, pessoal. Bora conhecer um dos personagens mais emblemáticos do folclore brasileiro, o Saci Pererê. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas será que sabe tudo sobre esse menino travesso de uma perna só, com seu gorro vermelho e 1001 traquinagens? Vamos te contar tudo. O Saci é descrito como um garoto negro e travesso que vive em áreas rurais e aparece em redemoinhos de vento. E olha, ele não perde uma oportunidade de aprontar. Esconde objetos, queima comidas, assusta viajantes e até solta o gado das porteiras. Esse comportamento brincalhão faz com que muita gente o veja como um ser malicioso, mas ele tem um lado mais interessante do que parece. Segundo as lendas, o Saci é também um guardião da natureza, especialmente das plantas medicinais. Ele domina técnicas de cura e é conhecido por proteger as matas contra quem tenta destruí-las. Curioso, né? E se você já pensou em capturar o Saci, prepare-se, porque a tarefa não é nada fácil. A tradição diz que para pegá-lo você precisa lançar uma peneira sobre o redemoinho onde ele aparece, roubar seu gorro vermelho, que é a fonte de seus poderes, e prendê-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada na tampa. Aí sim ele perde seus poderes e fica preso. Mas de onde vem o Saci? Sua história é uma mistura incrível de mitos indígenas, africanos e europeus. Nos relatos indígenas, ele era visto como um protetor da floresta. Já com a influência africana, ele ganhou um caráter mais travesso. Com o tempo, a lenda se espalhou, e o Saci se popularizou como o menino arteiro que conhecemos hoje. Sabia que existem versões parecidas do Saci em outros países? Na Argentina, ele é chamado de Iazi Yateré. Tem cabelos loiros e carrega um bastão mágico. Já no Paraguai, dizem que ele atrai crianças para brincar, mas as deixa surdas. Assustador, né? E aí, o que você acha do Saci? Um travesso inofensivo ou um guardião das matas? Conta pra gente. Bloco 2. O Curupira. E aí, pessoal? Vamos falar sobre uma das figuras mais emblemáticas e antigas do folclore brasileiro, o Curupira. Esse personagem é o protetor das florestas e dos animais, e sua missão é bem clara: garantir que ninguém destrua a natureza. Mas cuidado, mexeu com a floresta, ele vai atrás de você sem dó. O Curupira é descrito como uma criatura de cabelos flamejantes e pés virados para trás, o que deixa todo mundo confuso sobre para onde ele está indo. Dizem que ele usa essa peculiaridade para despistar quem tenta segui-lo, criando pegadas falsas que levam na direção contrária. Isso é ou não é uma mente brilhante? Além disso, ele possui uma força física enorme e é muito rápido, o que o torna quase impossível de capturar. A lenda do Curupira tem origem entre os povos indígenas tupis-guaranis, que o viam como o grande defensor das matas. Ele não apenas afugenta caçadores e invasores, mas também, segundo os relatos, pode até tirar a vida daqueles que desrespeitam a floresta. Para evitar sua ira, muitos indígenas costumavam levar oferendas para agradá-lo, como tabaco, comida e flechas, sempre pedindo permissão antes de entrar na mata. A primeira menção ao Curupira foi feita pelos colonizadores portugueses no século XVI. O padre José de Anchieta, por exemplo, o descreveu em suas cartas como um demônio da floresta, que enfeitiçava crianças e aterrorizava os indígenas. Segundo ele, as vítimas desapareciam misteriosamente ou voltavam totalmente desnorteadas após cruzar o caminho do Curupira. Curiosamente, ele também é conhecido por brincar com os seres humanos, imitando vozes ou provocando sons para desorientar quem está perdido. Mas, segundo a lenda, se você for respeitoso com a natureza, não há o que temer. E aí, você já sabia que o Curupira é praticamente o segurança VIP das florestas brasileiras? Respeitar a natureza nunca foi tão importante. Bloco 3. A Cuca. E aí, pessoal? Preparados para conhecer uma das lendas mais aterrorizantes do folclore brasileiro? Hoje vamos falar sobre a Cuca, aquela criatura assustadora que já fez muitas crianças tremerem só de ouvir o nome. Se você cresceu ouvindo a cantiga "Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar", com certeza já teve pesadelos com ela. Mas quem ou o que é a Cuca, afinal? A Cuca é descrita como uma velha bruxa com cabeça de jacaré, unhas enormes e uma aparência realmente sinistra. Seu principal objetivo
Assustar as crianças que não obedecem aos pais. A lenda diz que ela é extremamente cruel e que tem o poder de raptar as crianças desobedientes, levando-as para um lugar onde elas nunca mais seriam vistas. E se isso já não fosse assustador o suficiente, acredita-se que a Cuca só dorme uma vez a cada 7 anos, ficando praticamente todo o tempo à espreita de novas vítimas. O mais interessante é que, apesar de ser um personagem clássico do folclore brasileiro, a Cuca não é uma invenção totalmente nacional. Suas raízes vêm da cultura portuguesa e espanhola. Em Portugal, ela era associada ao bicho-papão, uma criatura usada para assustar crianças, enquanto na Espanha era chamada de coca e tinha a forma de um dragão. Quando essas culturas chegaram ao Brasil durante a colonização, a figura da Cuca foi adaptada para se alinhar às tradições locais. Há também um detalhe curioso. A cada 1000 anos, uma nova Cuca surge de um ovo, enquanto a anterior se transforma em um pássaro de canto triste. Esse aspecto cíclico da lenda reforça sua ideia de imortalidade, como se ela fosse um mal que nunca desaparece completamente. A Cuca é, sem dúvidas, uma figura que mistura medo e fascínio. Embora assustadora, ela carrega consigo um simbolismo cultural forte, funcionando como uma forma de disciplinar crianças de maneira lúdica e, ao mesmo tempo, aterrorizante. E você, o que acha da Cuca? Dá medo ou é só uma história para assustar a molecada? Comenta aí. Bloco 4. A Mula Sem Cabeça. Agora vamos falar de uma das lendas mais peculiares e assustadoras do folclore brasileiro, a Mula Sem Cabeça. Se você já ouviu falar, sabe que essa história é cheia de mistério e tensão. E se você ainda não conhece, prepare-se, porque a lenda dessa criatura vai te deixar com os pelos arrepiados. A mula sem cabeça, como o nome sugere, é uma mula que não tem cabeça. E o pior, no lugar da cabeça, ela carrega uma chama de fogo que arde sem parar. Essa criatura feroz corre pelas matas e campos, aterrorizando todos que cruzam seu caminho. E se você acha que isso já é assustador o suficiente, ainda tem mais. A mula sem cabeça também emite sons, como se estivesse soluçando, e o fogo que sai de seu corpo pode ser capaz de causar grandes destruições. Agora você deve estar se perguntando: qual é a origem dessa criatura tão aterrorizante? A história por trás da mula sem cabeça é tão assustadora quanto a lenda em si. Acredita-se que essa criatura seja uma maldição que recai sobre mulheres que se envolvem com padres ou com entidades da Igreja Católica. A lenda diz que toda quinta-feira à noite, essas mulheres se transformam na mula sem cabeça como uma punição divina. Elas permanecem como mulas até o amanhecer, e ao se transformar, elas perdem completamente a noção do que estão fazendo, agindo de forma descontrolada e violentamente. E o mais bizarro, para quebrar essa maldição, seria necessário ferir a mula sem cabeça com uma faca ou outro objeto cortante até que pelo menos uma gota de sangue fosse retirada. Isso não é tarefa fácil, já que ela sai galopando com uma velocidade incrível, deixando um rastro de destruição por onde passa. Essa lenda tem suas raízes nos povos da Península Ibérica e foi trazida para o Brasil durante o período da colonização. Ela se espalhou principalmente pelas áreas rurais, onde as histórias de assombrações e criaturas misteriosas ganham mais força. A mula sem cabeça representa a punição de uma transgressão moral, sendo um dos símbolos de vigilância social da época. E aí, galera, o que acham dessa lenda? Já ouviram histórias sobre a mula sem cabeça por aí? Conta pra gente nos comentários. Bloco 5. O lobisomem. Vamos falar agora de uma das criaturas mais conhecidas e temidas no folclore brasileiro. O lobisomem. Essa lenda é tão popular que atravessou continentes e chegou até o Brasil, ganhando ares de mistério e medo por aqui. O lobisomem, ou homem-lobo, é um ser mitológico que, segundo a tradição, se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Ele surge como uma figura monstruosa, selvagem e extremamente perigosa. A história do lobisomem é cheia de variações, mas a essência é sempre a mesma. Ele é um ser humano que por algum motivo é amaldiçoado e, na lua cheia, se transforma em um lobo, perdendo toda a sua consciência e controle sobre seus atos.
Durante essa transformação, ele ataca qualquer coisa ou pessoa que encontre em seu caminho. O lobisomem pode até mesmo matar suas vítimas, já que sua fome por carne é incontrolável enquanto ele assume a forma de lobo. O mais assustador de tudo é que, ao amanhecer, ele volta à sua forma humana, sem lembrança do que fez durante a noite. Mas a origem do lobisomem é muito mais profunda e fascinante do que você imagina. A lenda, que tem raízes na Europa, foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Na cultura europeia, o lobisomem é conhecido como licantropo, uma palavra que vem do grego likos, que significa lobo, e antropos, que significa homem. A história remonta à Grécia Antiga, onde um rei chamado Licaon foi transformado em lobo como punição de Zeus, o deus grego. Mas o lobisomem não se limitou à Grécia. A lenda se espalhou por toda a Europa e depois foi levada para o Brasil. Aqui, no Brasil, a lenda ganhou uma versão própria, com algumas variações regionais. Uma das versões mais conhecidas diz que o lobisomem é sempre o 8º filho de uma família de 7 filhas. O 8º filho seria amaldiçoado e, ao completar 13 anos, ele se transformaria no lobisomem, aparecendo todas as noites de lua cheia. Essa versão tem um toque de fatalismo, com o destino do 8º filho já marcado desde o nascimento. Outra versão interessante da lenda afirma que o lobisomem pode ser causado por um pacto com o diabo ou por uma mordida de um lobisomem. Em algumas culturas, acredita-se que apenas uma bala de prata pode matar essa criatura. E muitos caçadores e pessoas supersticiosas acreditam que, se estiverem preparados com prata, poderão defender-se do lobisomem. O lobisomem também ganhou seu espaço no folclore e na literatura, se tornando um personagem popular em filmes, livros e outras manifestações culturais, com sua imagem do homem selvagem e da fera incontrolável. Mas, apesar de ser um tema tão comum, a lenda ainda mantém seu poder de assombrar, especialmente nas regiões mais isoladas, onde histórias de avistamentos de lobisomens são contadas até hoje. E aí, galera? Já ouviram alguma história sobre o lobisomem? O que acham dessa lenda? Se você já passou por alguma situação em que o lobisomem foi tema, compartilha com a gente. É isso aí, galera. Essas foram algumas das lendas mais icônicas do nosso folclore brasileiro. Agora conta pra gente, qual dessas histórias você já conhecia? Ou tem alguma outra lenda que você acha incrível e quer que a gente fale aqui no canal? Deixa nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Bora espalhar essas histórias incríveis por aí. Valeu pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!